Olha, por aquela eu não esperava. Eu fiquei sem saber o que responder. Porque eu quase nem conversava com o cara. Até porque quando estava ali em casa, ele passava a maior parte do tempo lá no quarto com a Cristina. Às vezes eles até comiam, almoçavam, jantavam lá dentro. Final de semana principalmente. De maneira que aquela revelação da minha mãe, olha, eu fiquei de cara. Inclusive, depois da vinheta, a história completa de Luana e Roberto. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Para dizer a verdade, eu nem sabia que ela estava namorando. Quer dizer, tinha notado uma mudança no jeito dela, ela se arrumando um pouco melhor, vivia grudada naquele celular naquelas últimas semanas. Mas como ela não comentou nada comigo, e olha que eu perguntei um monte, hein? Eu não podia adivinhar. Só fui mesmo descobrir porque eu ouvi aquela conversa entre os meus pais. Aliás, descobri coisa até pior. Lembro da minha mãe falando. Não tem mais jeito, viu, velho? Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. E como você permitiu que isso acontecesse? Hein, Ana? Eu permiti? Você acha que eu sou quem? Vai querer botar a culpa em mim agora? Agora já aconteceu. O que a gente tem de fazer é apoiar a Cristina, conversar com esse rapaz, ver quais são as suas intenções. Eu não quero saber de intenção. Ana, ele vai ter que assumir. Não tem conversa não, viu? É assumir e pronto. Senti aquele friozinho na barriga. Embora nenhum dos dois tivesse dito nada claramente, deu para pressentir o que tinha acontecido. Será que era o que eu estava imaginando? Só podia, né? Repito, não sabia que ela estava namorando. Desconfiava, mas certeza não tinha. Só que depois daquela conversa entre meu pai e minha mãe, ficou muito claro. Aliás, não só que ela estava saindo com alguém, mas também que alguma outra coisa devia ter acontecido. Eles não me viram ali. Mas assim que notaram a minha presença, pararam de falar imediatamente. Fiz de conta que não tinha escutado nada e fui até o quarto. Minha irmã estava deitada na cama e com uma cara estranha. Com certeza, a estranheza da cara dela devia ter algo a ver com aquilo que o pai e a mãe estavam falando. Perguntei: o que está acontecendo, hein, Cris? Ela quis saber por que eu estava perguntando aquilo. E eu contei da conversa do pai e da mãe que eu tinha escutado, né? Nessa hora ela sentou-se na cama, colocou o travesseiro assim sobre as pernas e ficou me olhando, meio indecisa. Estavam falando do Roberto. Roberto? Mas quem é Roberto? Ela me contou que era o namorado. E eu fiquei pasma quando ela falou, mais do que isso, que além dos dois estarem namorando, ela tinha descoberto que estava grávida do rapaz. Meu Deus do céu, mas como que você deixou isso acontecer? Eu não deixei, aconteceu, né? Meu Deus, Cristina, você só tem 17 anos, minha irmã. O que você vai fazer da vida agora? Como que vai ser? Sei lá, o Roberto ficou de vir aqui amanhã conversar, né? Com a mãe, com o pai. Ela ainda me contou que já fazia uns 4 meses que eles andavam saindo. Que ele era mais velho do que ela, já devia ter 26 ou 27 anos e trabalhava como frentista num posto de gasolina. E aí completou, né, com a informação radical. Estavam apaixonados um pelo outro. Olha, fiquei com a minha cara no chão. E também, confesso, com muita pena da minha irmã, porque, meu Deus, uma criança, 17 anos, isso é idade para engravidar?
tão novinha para encarar uma situação dessas. Aliás, isso ia mudar completamente a vida dela, né? Mas ela estava tão deslumbrada que parecia não estar atinando para isso. Em resumo, o tal do Roberto esteve em casa no domingo. Não o conheci porque tinha ido dormir na casa da minha prima no sábado e acabei voltando para casa somente no domingo à noite. Só que a notícia que a minha mãe me deu não me agradou muito. Aliás, não agradou nem um pouco. Ela falou da gravidez da Cristina, do namoro com o tal do Roberto, e contou que ele tinha conversado com o nosso pai e que no fim eles tinham decidido que iam morar juntos. Jogou a bomba para cima de mim. Então, Luana, ficou resolvido que eles vão se casar. Se casar, mãe? Mas vão morar onde? Então, por enquanto eles vão ficar aqui mesmo, né? Depois que a criança nascer, aí a gente vê. Tá, mas como assim vão ficar aqui? Não me diga que eu vou ter de sair lá do quarto. Pela cara da minha mãe, não precisou nem responder, né? É só por uns tempos, filha. Depois, você vai ter o quarto de volta. Aliás, só para você. Olha, eu não gostei nada daquela novidade. Só tinha 2 quartos ali em casa. Aquele em que dormiam minha mãe e meu pai, e o outro em que eu e a Cristina dormíamos. Segundo minha mãe, depois que se casassem no cartório, eles iam ficar morando ali mesmo, no nosso quarto. Ou seja, eu teria de desocupar o meu lugar, né? Teria de me arranjar ali na sala mesmo, do sofá, provavelmente. Não só não gostei, como armei o maior pé de guerra. Disse que não ia ser do quarto, que eles que fossem morar em outro lugar, não era justo a Cristina aprontar e eu acabar pagando o pato. Estava mesmo determinada a não sair daquele quarto, mas aí veio o pai e me fez entender que não tinha outro jeito, pelo menos por enquanto, né? Concordei em sair do nosso quarto e deixar os pombinhos se arranjarem ali, mas olha, fiz muito contrariada. Só Deus sabe o quanto odiei o tal do Roberto, mesmo sem conhecê-lo ainda. E também fiquei morrendo de raiva da Cristina, porque tudo aquilo estava acontecendo por culpa dela, irresponsabilidade dela. Custava ter um pouco de cuidado para não engravidar. Eu também não entendi por que o Roberto ia se mudar ali para casa. E por que a Cristina não ia morar com ele? Na casa dele, por exemplo. Mas aí a mãe explicou que a família dele não era daqui, que ele já morava de favor com um tio, não tinha a menor condição de levar a Cristina para lá também. Fazer o quê, né? Fui praticamente expulsa do meu quarto. Até uma cama de casal o pai comprou para colocar os dois ali no quarto. Conversando com a minha mãe, eu sugeri para ela: escuta, mãe, por que eles não constroem um puxado ali nos fundos? Não ia ser melhor? A mãe só deu de ombros. Diz que no momento era melhor os dois ficarem ali no quarto mesmo. Melhor não sei para quem, né? Para mim é que não. Em resumo, somente no domingo seguinte fiquei conhecendo meu futuro cunhado. Ele tinha ido almoçar ali com a família. Chegou, a Cristina nos apresentou, trocamos um aperto de mão e ficou nisso. Olha, não dava para negar que era um rapaz simpático. Alto, moreno, rapaz bem apessoado. Deu para entender por que a Cristina tinha se apaixonado. E olha, eu até esqueci aquela birra que tinha dele, porque depois a gente acabou conversando e deu para ver que era um cara bacana. E principalmente que suas intenções com a minha irmã eram de fato as melhores possíveis. E pelo jeito carinhoso como tratava a minha irmã, devia mesmo estar apaixonado por ela. Foi a sensação que eu tive. Para encurtar a conversa,
Ele se mudou ali para casa, dali um mês. E eu então passei a dormir no sofá. Tive de me acostumar, né? Até porque não tinha outro remédio. Perdi um pouco da minha liberdade. Todas as noites tinha de esperar todo mundo se acomodar para eu poder me ajeitar ali na sala. E também tinha aquela movimentação toda no começo do dia. Foi difícil me ambientar. Um dia, senti que os dois tinham brigado. A Cristina e o Roberto. Eu tinha chegado meio tarde em casa aquela noite e já fui me ajeitando ali no sofá. E nem vi se tinha acontecido alguma coisa. Só sei que de manhã eles estavam com uma cara esquisita, os dois. Até para mim a Cristina estava olhando meio torto, como se eu tivesse feito alguma coisa para ela. Cheguei a perguntar o que tinha acontecido, mas ela não respondeu. Nem ele quis fazer comentário nenhum. Aliás, ele só tomou café e saiu para ir pro posto trabalhar. A Cristina deve ter ido se queixar para a mãe, né? Porque depois a mãe veio conversar comigo. Posso te fazer uma pergunta, Luana? Eu até já sei a resposta, mas só quero confirmar. Por acaso, o Roberto tentou alguma coisa com você desde que você veio... Desde que ele veio morar aqui e você passou a dormir na sala? O Roberto? Claro que não, né, mãe? Quase nem converso com ele. Mas a troco de que a senhora está perguntando isso? Eles brigaram. Acho que ela está com ciúme de você. Ciúme de mim, mãe? Mas que absurdo é esse? O que eu fiz? Você não. Mas ele andou falando o teu nome durante a noite, enquanto dormia. Você está brincando comigo, né? Pior que não. Você não estava em casa ontem? Chegou tarde? Mas olha, os dois discutiram um monte. Hoje ela veio me contar que foi por causa disso. Olha que coisa mais esquisita, meu Deus. Fiquei olhando para a cara da minha mãe sem saber o que dizer. Porque eu realmente quase nem conversava com ele. Até porque quando estava ali em casa, ele passava a maior parte do tempo no quarto com a Cristina. Até comiam lá, de vez em quando, em vez de se sentarem à mesa com a gente. Juro que não entendi o motivo daquilo tudo. Aliás, tentei entender em que contexto ele tinha pronunciado meu nome, mas a mãe não soube me falar. Só que para Cristina ter ficado brava com ele, não devia ser coisa pouca. Inclusive, fui conversar com ela depois. E pelas coisas que ela me contou, o sonho que o marido dela devia ter tido comigo era um sonho erótico, para dizer o mínimo. Foi o que ela deu a entender. Eu falei que não tinha culpa de nada, até porque não tinha mesmo. Repeti que quase não ouvia, nem falava com ele. De modo que não podia me culpar, né? Por nada. Só que não vou negar, isso mexeu comigo. Eu nunca reparei que ele olhava para mim com algum interesse diferente. Como também ele nunca tinha dito ou feito alguma coisa que desse a entender que ele tinha alguma... Só que um dia depois daquilo, eu lembro que despertei pela manhã, bem cedo. Em vez de dormir no sofá, passei a arrumar um colchão ali no chão da sala. E como estava fazendo muito calor, eu me cobri assim com um lençolzinho. Até porque eu botava o despertador para despertar bem cedo. E deixava também o celular ali do lado. E nesse dia em especial, a certa altura fiquei com parte do meu corpo descoberto. Eu costumava dormir com um conjuntinho, short e camiseta. Quando de repente despertei e levei um susto.
porque o Roberto estava parado ali do meu lado, com o olho grudado em mim. Repito, eu estava com parte do corpo descoberto. E quando abri o olho, ele estava me olhando. Levei um susto e ele também. Tanto que foi para a cozinha e depois voltou e foi para o quarto. Olha, convenhamos, viu? Eu fiquei tão desenxavida, sem saber o que pensar. Marido da minha irmã. O modo como ele olhava para mim quando eu despertei foi, no mínimo, suspeito. Ele nunca veio me falar nada, nem antes, nem depois daquele acontecimento. Aliás, notei que ele sempre foi muito discreto quando a gente estava próximo. Me olhava assim, com uma certa malícia. Isso depois, né? Mas nunca veio me falar nada. Só que eu juro, um dia, os dois tiveram outra briga, o Roberto e a Cristina. Dessa vez eu estava em casa e acabei escutando o meu nome no meio da discussão. Escutei também a palavra vídeo várias vezes. Até o pai foi lá, bater na porta, saber o que estava rolando. E a mãe também, porque a Cristina parecia estar bem nervosa, gritava com ele. Dali, da sala, cheguei a ouvir ela falando aquilo quando a mãe foi ver o que estava acontecendo. Ele tem um vídeo dela no celular do chuveiro tomando banho, Eu vi, mãe, eu vi, ninguém me contou. Eu escutei aquilo e gelei. Será que era de mim que ela estava falando? E que história era aquela de vídeo? Vídeo tomando banho? Será que ele tinha deixado o celular no banheiro, me gravando no banho, sem eu saber? Sim, porque eu não tinha feito vídeo nenhum. Era só o que me faltava. Mas se tinha sido ele, como que tinha conseguido... Olha, deu uma confusão. Não gosto nem de lembrar. Eu levantei e fui até lá. Minha irmã começou a passar mal. Todo mundo chegou a pensar, inclusive, que ela pudesse estar perdendo a criança. O Roberto pegou o carro do pai emprestado para levar até o pronto-socorro. Por sorte, acabou tudo bem. E os dois depois acabaram se entendendo de um jeito ou de outro. Conversaram e parece que tinham se acertado. Só que ainda tinha aquela história do vídeo para ser resolvida. Se era de mim que ela estava falando e só podia, eu queria saber. Era mesmo um vídeo meu no chuveiro, o motivo da discussão entre os dois. Como que ele tinha conseguido esconder o celular ali no banheiro para fazer a gravação, eu sinceramente não consegui entender, como não entendo até hoje. Com certeza, deve ter aproveitado a confusão que deu depois, o fato de ter precisado levar a Cristina até o posto para fazer uma limpa no telefone, né? Porque depois a gente foi ver e não tinha nada no aparelho. Aliás, ele negou até o último, que tinha vídeo meu no celular. Chegou a dizer que não sabia de onde que a Cristina tinha tirado aquela ideia. Aliás, para a Cristina, na opinião dela, pelo menos, eu é que tinha feito o vídeo e mandado para ele. Eu jamais faria isso. Aliás, fiquei até pensando, me perguntando, será que de repente não tinha vídeo nenhum? Ele que inventou isso por causa do ciúme? Quem garante que não? Sabe, vai ver, foi tudo invenção dela. Olha, fiquei sem saber o que pensar. Mas não duvidava de nada, porque ficou a palavra dela contra a dele.
E como os dois acabaram se acertando no fim, ficou dito pelo não dito. Só que eu nunca mais consegui me sentir à vontade dentro de casa. De que jeito? Além de ter sido expulsa do meu quarto, perder toda a minha privacidade, ser obrigado a dormir num colchão ali na sala, aos olhos da minha irmã, eu estava querendo roubar o seu marido. Como que ela podia pensar isso, meu Deus? Sabe, nada a ver. Em nenhum momento tive algum interesse nele, juro. Se ele tinha alguma tara secreta por mim, era problema dele. Eu jamais seria capaz de tentar nada nesse sentido, pelo simples fato de ele ser o pai do filho que a minha irmã estava esperando. Não sei o que deu na cabeça dela. Não sei. Ela começou a pensar que eu estivesse me insinuando pro marido dela. Olha cada coisa que acontece. Para evitar a situação, conversei com a minha tia, minha prima, e elas concordaram em me deixar passar uns tempos lá na casa deles. Minha prima, por exemplo, não se incomodou em dividir o seu quarto comigo. Para minha sorte, né? Eu não queria correr o risco de perder minha amizade com a minha irmã. E também continuar sendo alvo de críticas. E até broncas da minha mãe, por causa de uma coisa que, olha, sinceramente, não tinha nada a ver. Nunca tive, nunca desejei ter nada com o Roberto. Sempre o respeitei. E sempre respeitei a minha irmã, acima de tudo. Tempos depois, os dois acabaram se casando no cartório. Ela deu à luz o meu sobrinho, mas continuaram morando lá no quartinho. E às vezes, acho que não vão sair de lá tão cedo, pelo andar da carruagem, né? De maneira que não voltei para minha casa, muito menos para o meu quarto. E eu que me vire, né? Eu que continue morando de favor na casa da minha tia. Por conta do ciúme da minha irmã, acho que até o pai e a mãe preferiram me ver pelas costas. Sabe, às vezes, eu acho que a Cristina sempre foi a filha preferida. Só isso para explicar. Porque eles sempre a defenderam. Sempre tomaram o partido dela. Enquanto eu, mesmo sem ter feito nada de errado, embora não tenha me dito isso assim, na cara, tenho certeza de que também pensaram que eu me insinuava pro Roberto. Que eu queria prejudicar o casamento da minha irmã de algum modo. Sabe, uma completa injustiça. Nunca tive esse pensamento, nunca. Mas para minha irmã, parece que eu tive, né? E o pior é que até minha mãe e meu pai, mesmo não tendo dito nada assim, de forma clara, eu acho que até eles desconfiam de mim. Mas juro que não. Foi uma grande injustiça que fizeram comigo. Eles estão lá, no quartinho que era também meu, e eu morando de favor na casa do tio. Sendo que eu nunca nem pensei, nunca cogitei fazer nada que prejudicasse o casamento dela. Juro que não. Jamais. Mesmo que ele fosse o último homem da face da terra.